Você deve achar que sabe tudo o que há para saber sobre Henrique VIII. Você deve saber que ele se casou 6 vezes e 2 das suas esposas foram executadas. Mas a verdade sobre o nosso rei mais famoso é muito mais complexa e muito mais constrangedora. Esta série nos conta a história de Henrique, relativo às 6 décadas mais tumultuadas da história inglesa, separando o homem real do mito. Para alguns, Henrique foi um abusador cruel. Ele queria que o espetáculo da punição fosse perfeito. Era o que acontecia quando alguém desafiava Henrique. Era o que acontecia com os traidores. Para outros, ele foi um soberano carismático e bem-sucedido. Ele lutava, cavalgava, ele cantava. O que mais alguém poderia querer desse príncipe perfeito? Mas a personalidade de Henrique, seus pensamentos mais íntimos e suas motivações permanecem nebulosos. Quando alguém não é mais útil para ele, acabou, ele se livra da pessoa. É quase patológico. Quando o Henrique colocava uma ideia na cabeça, ele se fixava nela e não importavam as consequências. Agora, uma equipe de peritos sobre a dinastia Tudor se uniu para investigar quem foi o verdadeiro Henrique. Aqui estão as inseguranças de Henrique, escritas preto no branco. Eles vão desvendar documentos nunca vistos antes, incluindo alguns dos arquivos do Vaticano. Muito obrigada por me mostrar uma das maiores relíquias da história dos Tudor. E irão para os bastidores da corte de Henrique para revelar um mundo obscuro de poder, conspirações e ambição desmedida. Henrique VIII atacava os oponentes com força assassina. A paranoia de Henrique está aumentando descontroladamente. Ele está começando a perder seu contato com a realidade. Henrique está mais velho, está mais tirano, seu reino tem mais sangue e ele está mais determinado do que nunca a seguir seu próprio caminho. Henrique VIII agora tem 41 anos de idade. Sua primeira esposa, Catarina de Aragão, falhou em dar a ele o desejado filho e herdeiro. E ele estava cada vez mais ansioso sobre o futuro de sua dinastia. Ele baniu Catarina da corte e está enredado em uma tentativa de se divorciar dela e se casar com sua amante de longa data, Ana Bolena. O jeito que Henrique está tratando as 2 mulheres da sua vida não poderia ser mais diferente. De um lado, você tem esse grande cavalheiresco caso de amor com Ana Bolena. E do outro, há essa incrível e cruel rejeição indiferente a Catarina de Aragão, a esposa que o serviu fielmente por mais de 20 anos. É interessante pensar o que havia em Ana Bolena que a tornou tão atraente a Henrique, mas também que ela era enigmaticamente atraente a tantas pessoas. Sua educação na França pode ter sido um fator. Ela tinha um estilo e um glamour que outras pessoas não tinham. Mas também sua inteligência, sua habilidade para argumentar com estudiosos e teólogos sobre religião e questões morais. Henrique, o estudioso, que se gabava de ser um príncipe filósofo, viu nela, eu acho, uma consorte que partilhava esses valores. Mas ao intensificar seu relacionamento, Ana põe pressão em Henrique, se recusando a dormir com ele até que o casamento deles esteja em vista. A irmã de Ana tinha sido descartada como amante de Henrique, e Ana queria mais do que isso para si mesma. Ela queria ser a rainha, então por 7 longos anos, ela o manteve ao alcance das mãos, dando a ele um pouco de encorajamento e destruindo suas esperanças. Em seguida, isso torna evidente o quanto Henrique estava encantado por Ana. As cartas de amor de Henrique revelam uma obsessão com Ana. Elas sobreviveram até hoje e foram guardadas as 7 chaves na biblioteca do Vaticano. Luigina, muito obrigada por nos permitir filmar aqui e por me mostrar o que deve ser uma das maiores relíquias da história dos Tudor. Essas são as cartas originais de Henrique VIII ao seu grande amor, Ana Bolena. Vocês são bem-vindos e estamos felizes por mostrar ao povo da Grã-Bretanha estes documentos tão preciosos a vocês e a nós. Preciosos, eu acho, a toda a humanidade.
As cartas de Henrique são escritas em francês, a linguagem do amor cortês, e são cheias de gestos românticos. Dá pra ver que elas estão escritas em francês. Pra minha amante, ali, no topo da página. Ele a deseja. E sabe, ele fala sobre ser alvejado pelo dardo do amor, ou dard d'amour. Agora, isso é muito famoso, não é? O coração do amor. É muito romântico que ele desenhe um coração de amor ao redor das iniciais da Ana. E do lado as iniciais dele. E mesmo sem as respostas da Ana, dá pra ver que ela tá no controle. Exato, e também porque o Henrique é que faz o esforço e tenta elogiá-la. Claro. E ela permanece fora do alcance, o que eu acho que era parte do gênio dela, realmente. É isso. As cartas demonstram o quão desesperado Henrique está. Quanto mais distante Ana o mantém, mais inseguro ele se torna. Essa é provavelmente a minha carta favorita, porque eu acho que ela revela o estado da mente do Henrique. Você sente a insegurança dele de uma tal maneira porque ele fala de como tem estado em grande agonia desde que recebeu a última carta de Ana, porque ele não sabia como interpretá-la. Aqui está um homem que demonstrou todo o seu amor com afeição, com cartas, com presentes. Ele teve pouco em troca. Uma das cartas mais picantes de toda a coleção é essa aqui, onde você realmente tem uma noção do desejo frustrado de Henrique. Ele escreve para Ana: eu desejando a mim mesmo uma noite especial nos braços da minha amada, de quem eu beijo longamente seus belos seios ou mamilos. Essa é uma carta muito picante. Aqui está um homem torturado por este amor não correspondido. Ana não está dando a ele muito em troca. Henrique se sente perdido. E isso está deixando ele louco. O comportamento de Ana Bolena e o desejo por um herdeiro masculino provocou Henrique ao ponto de tomar uma das decisões mais monumentais da história inglesa, rompendo com a Igreja Católica Romana. Finalmente, livre da autoridade do Papa, Henrique se divorcia de Catarina de Aragão e casa com Ana Bolena. Mas tudo isso tem um alto preço, inimaginável. O rompimento de Henrique com Roma foi provavelmente o evento político, religioso e social mais devastador em 500 anos. Quer dizer, subitamente decidir que a Inglaterra não fazia mais parte da cristandade. Rejeitar a autoridade do Papa e tudo o que ele representava foi algo que desorientou e aterrorizou a todos. A nação ficou traumatizada. Henrique então se declara o chefe de sua própria igreja na Inglaterra. Henrique afirmar ser o chefe da igreja foi sem precedentes. É muito difícil imaginar o choque radical dessa afirmação. Um leigo, não alguém treinado na igreja, não um bispo, não alguém ordenado. Henrique acredita que isso torna o segundo. O primeiro é Deus. De um lado, você precisa ter um grande ego para lidar com isso. E de outro lado, é uma grande dose de responsabilidade. Henrique, que já está tentando gerenciar um reino, agora está tentando gerenciar uma igreja também. Então, nesse ponto, quando Henrique rompe com Roma, eu não acho que alguém sabia bem o que ia acontecer em seguida. Henrique pode ter tido o desejo de casar com Ana Bolena, mas sua decisão revolucionária está prestes a mergulhar a Inglaterra no caos e prejudicar a reputação de Henrique com seu povo. A Inglaterra está em turbulência após a decisão de Henrique de romper com Roma. Mas apesar da oposição, agora ele está implacavelmente forçando a nova religião em seu povo católico. Para levar a cabo sua revolução religiosa, ele tem uma arma secreta na pessoa de seu novo conselheiro mor, Thomas Cromwell. Thomas Cromwell é nada menos do que um gênio, um advogado talentoso. Ele é um empreendedor, um agiota, um comerciante. Mas Cromwell é muito diferente dos homens nobres que rodeiam Henrique. Thomas Cromwell era o filho de uma pessoa humilde de Putney, rio abaixo, longe de Londres. E ele tinha essa habilidade única para incomodar as pessoas.
particularmente a nobreza mais rica da velha Inglaterra, que o considerou uma revista comum, porque não vinha das boas e importantes famílias. Homens como Cromwell devem tudo à facilidade de Henrique em colocá-los nas funções. Então, eles servem para o Henrique, porque eles vão ser leais a ele. Henrique está seduzido por Cromwell, pois ele tem esse senso de humor atrevido. Ele não tem medo de Henrique. E como um fanfarrão natural, Henrique está bastante desarmado por isso. Ele era implacável, ambicioso e ficava muito feliz em pisar em qualquer um que estivesse em seu caminho. Cromwell vislumbrou a oportunidade de ganhar favores e armou um plano para tornar Henrique rico. Ele descobriu que os monastérios da Inglaterra possuíam milhões de libras em riqueza inexplorada. Thomas Cromwell disse: eu vou fazer você rico. Eu vou dissolver todos esses monastérios e tudo irá direto para o seu bolso. Reis têm sempre pouco dinheiro. E aquilo foi música para os ouvidos de Henrique. Henrique queria ser o rei mais rico da cristandade. Tudo tinha a ver com a imagem. Ele queria ter a corte mais esplendorosa para superar os seus rivais como o rei da França. Eu não tenho certeza da ganância de Henrique. Eu acho que Henrique sentiu que, como rei, era seu direito estar no comando de tudo. Para justificar seu esquema de ganhar dinheiro, Henrique e Cromwell começam uma campanha de propaganda caluniosa contra os monastérios católicos da Inglaterra. Se ele ia dissolver os monastérios, tinha de ter uma desculpa para fazer isso. Então, Cromwell e seus agentes vão circular e começam a efetuar uma lista de coisas que os monges e as freiras estão fazendo de errado. Monastérios sempre foram locais controversos. Eram casas de homens celibatários vivendo sozinhos, com frequência em locais remotos e inacessíveis. Quem sabia o que estavam fazendo? Reformistas protestantes estavam dizendo não são apenas lugares de idolatria, como também são locais de pecados sexuais. São sodomitas, supersticiosos, são monstros. É surpreendente que a primeira peça de legislação explícita contra o sexo entre homens apareça em 1533, precisamente no contexto desta campanha. Eles consideram isso útil para dizer: você sabe o que está acontecendo nestes monastérios? Todos esses monges estão sodomizando uns aos outros de noite, entende? É por isso que nós precisamos de uma repressão. E então eles usaram isso não apenas para atacar os monges, mas para fechar as instituições todas juntas. Disseram: as coisas estão mal. Todos terão de ir embora. Sob as ordens de Henrique, centenas de monastérios ao longo do interior inglês são saqueados e destruídos. Henrique fechou na região 563 monastérios, uma enorme quantidade. E esses edifícios tinham dominado a paisagem inglesa por séculos. Eles eram quase como os serviços sociais da época, fazendo o papel de hospitais com função caridosa. E então, é claro, a perda deles teve um impacto enorme no povo de Henrique. Há um relatório que sugere que havia 20 mil monges e freiras vagando no país como sem-teto. Isso dá uma indicação de quanto essa sociedade era extremamente frágil. Henrique tinha prometido que todos os lucros destas casas religiosas seriam investidos na criação de estabelecimentos religiosos reformados. Ele não manteve a promessa. Ele deu muitas riquezas e muitas terras para os seus nobres e manteve uma fortuna para si mesmo. Depois de 25 anos reinando, Henrique está próximo de destruir a Igreja Católica na Inglaterra e ganhou uma fortuna no processo. Mas, notavelmente no privado, ele ainda está agarrado aos credos tradicionais católicos nos quais foi educado. Há uma verdadeira contradição na atitude de Henrique com relação às mudanças religiosas. Enquanto em público ele está proibindo todo tipo de coisas, tais como ir à missa, no privado é exatamente o que ele está fazendo. A missa católica é o coração das crenças religiosas de Henrique e realmente está no centro de sua vida. Ele assiste à missa todos os dias. Sabemos que ele rastejou de joelhos pelo crucifixo na Páscoa. Isso está nas visões da maioria das superstições dos protestantes. Mas para Henrique não era superstição com as coisas que outras pessoas faziam. Eram crenças verdadeiras porque em seu coração ele as estava realizando de maneira correta. Há
um enorme padrão duplo em Henrique. É muito bom para ele continuar religioso, fiel como ele gosta. Mas seu povo tem que aceitar uma linha diferente. Eles têm que fazer parte da nova religião reformada. Mas a hipocrisia religiosa de Henrique está testando algumas de suas amizades mais íntimas. Pessoas como Thomas More. O relacionamento de Thomas More com Henrique VIII foi tão próximo de uma amizade como um rei Tudor poderia ter. Eles discutem longamente durante a noite, conversam sobre os últimos trabalhos de filosofia e religião, vão para os jardins dos palácios e olham para as estrelas e falam sobre astronomia. Eles se encontraram pela primeira vez quando Henrique tinha apenas 8 anos. Então More foi uma enorme influência sobre Henrique. E ele cresceu no serviço a Henrique. Ele era o Lorde Chanceler de toda a Inglaterra em 1530. Mas Thomas More era fervorosamente religioso, devoto ao ponto de vestir uma camisa felpuda debaixo de suas roupas para que sua carne ficasse ferida pela irritação. Ele batia em si mesmo com chicote. Estas eram práticas religiosas extremas que os católicos mais reclusos usavam. Como um católico devoto, Thomas More discordou fortemente da decisão de Henrique de romper com a Igreja Católica Romana. E ele não foi o único. Um crescente número de pessoas falava contra o novo regime de Henrique. Essas vozes dissidentes pesaram fortemente nas inseguranças de Henrique. Alguns padres sinceros em Middlesex disseram que, privadamente, Henrique parecia um porco chafurdando e profanando a si mesmo. Uma freira fez essas profecias, dizendo que ela tinha visto um lugar reservado para ele no inferno. Para Henrique, isso tudo era profundamente pessoal. Qualquer um que falasse contra suas reformas estava criticando a ele mesmo, e ele não podia aguentar isso. Como seu pai antes dele, Henrique VIII atacava seus oponentes com força assassina. Escondido nas casas do parlamento, temos evidências de quão assassino Henrique está se tornando. Eu estou aqui nos arquivos parlamentares procurando o ato de traição de 1534, um dos mais extraordinários documentos do reinado de Henrique. Aqui estão as neuroses de Henrique, os medos de Henrique, as inseguranças de Henrique, escritas preto no branco. O ato de traição de 1534 diz que agora é alta traição desejar ou tentar, maliciosamente pela fala ou pela escrita, ou por imagens, causar danos corporais contra o rei, a rainha ou contra seus herdeiros aparentes. Esse documento diz que agora é alta traição publicar maliciosamente e pronunciar por escrita expressa ou palavras que o rei é herege, dissidente, tirano, infiel ou usurpador do trono. O ato é extraordinário porque não se trata apenas de governar de acordo com o comportamento das pessoas, mas controlar como elas pensam e o que dizem. Henrique VIII acreditava que, no que dizia respeito aos seus súditos, ou você estava com ele ou contra ele. E se ficasse contra ele, você pagaria por isso. Este documento transformou o reino de Henrique em uma terra de medo. Palavras proferidas de brincadeira, bebendo ou com raiva poderiam levar a pessoa ao cadafalso. Este ato brutal aumentava significativamente o escopo da traição e marca um ponto de virada no reinado de Henrique. Essa necessidade de não ter somente pessoas obedientes, mas que acreditassem na justiça do que ele estava fazendo foi sem precedentes. Ninguém tinha pedido isso antes. E isso interferiu no sistema de crença de todos, em suas consciências, de uma maneira que ninguém tinha tentado antes. Uma das primeiras vítimas do novo regime cruel de Henrique é seu velho amigo, Thomas More. Henrique o tranca na Torre de Londres, mas More se recusa a endossar suas reformas religiosas. More é um católico muito devoto. E aquela ideia de a Inglaterra romper completamente com o Papa e enfrentar a Igreja desafiando dogmas da fé católica não é algo com que More possa realmente viver. More permanece na torre por 1 ano. E durante aquele ano, Henrique faz tudo o que ele pode para persuadi-lo.
Ele até diz pra ele, pode acreditar no que o seu coração mandar, mas em público você está comigo. Eu acho que Henrique ainda tinha aquela convicção profunda que eventualmente sua amizade prevaleceria e que Mor teria sido vencido totalmente pelo peso do argumento e a força da personalidade do Henrique. A história dos Tudor é cheia desses momentos onde as pessoas que trabalhavam juntas há meses e anos de repente se separavam. Mas eu acho que é particularmente traumático quando isso acontece com Henrique e Thomas More, por causa daquela conexão intelectual mais profunda que eles dois tinham estabelecido. Finalmente, para Henrique, já era o suficiente. Ele autoriza a morte de seu antigo amigo. Os arquivos parlamentares ainda guardam o documento que sancionou a execução de Thomas More. Este documento diz que Thomas More é culpado de alta traição por semear sedição, por se recusar obstinadamente, com desdém, jurar apoio à sucessão da coroa. São palavras poderosas e mais tarde descrevem a ingratidão de Thomas More com relação ao rei. Ele expressa os crimes de Thomas More e legaliza sua execução. Por todas as intenções e propósitos, esse é o mandado da morte dele. No dia 6 de julho de 1535, Thomas More é executado na Torre de Londres. Eu não posso evitar imaginar se Henrique tinha aqueles momentos onde ele se olhava no espelho e pensava como é que eu cheguei até esse ponto. Aqui ele está ordenando a execução de alguns dos amigos e conselheiros mais próximos. Ele causou turbulência em seu reino. Será que ele alguma vez sentiu o efeito daquilo nele mesmo e realmente examinou seus próprios motivos e seu próprio caráter? Eu não acho que Henrique tinha a consciência sobre o que estava fazendo. Não, ele não é um homem que vai perder o sono por coisas como essa. Ele tem um objetivo que ele quer atingir, a continuação da dinastia Tudor, e nada ou ninguém ficará no seu caminho. Ele acreditava piamente na retidão de suas próprias conclusões. E foi o que o guiou no processo. Definitivamente, há uma sensação neste momento do reinado de Henrique que está ganhando um impulso próprio. Não tem como parar Henrique agora, e ele vai se tornar cada vez mais brutal. Mal sabe Henrique que um grave acidente está para alterar o futuro de seu reinado e o destino de sua segunda esposa. Henrique VIII tem agora 44 anos e seu rompimento com a Igreja Católica Romana está começando a manchar sua reputação. Ele está desesperado para projetar a imagem de um rei à altura de seus poderes. Em meados de 1530, Henrique era um homem cada vez mais obcecado com sua imagem pública. Ele gastaria muitas horas sendo vestido por seus homens, cobrindo todos aqueles sinais de fraqueza e projetando essa ideia de que ele era o rei mais magnânimo que já sentara no trono da Inglaterra. Henrique, desde o começo, era muito consciente da importância da opinião pública, mas ele também realmente gosta disso. Ele adora representar para o povo. Sendo monarca, você tem de olhar para os lados. E Henrique é particularmente adepto a isso. Ele está realmente interessado em moda. Então, temos registros de Henrique gastando grandes quantidades de dinheiro em roupas e ouro. E ele comprou por volta de 175 pares de sapatos em um período de 12 meses. Henrique era um grande, insaciável investidor. Eu ouso dizer em joias caras. Mas por trás das roupas reais, estava um rei que era muito mais vulnerável do que parecia. Preocupada por ele estar perdendo o amor e o respeito de seu povo, a máquina de propaganda de Henrique vai se esgotando. Tendo rompido com Roma, foi realmente importante para Henrique vencer alguns corações e mentes se quisesse evitar uma grande rebelião.
Isso envolveu uma boa dose de esforços do Relações Públicas a usar a imprensa, que é uma tecnologia bem nova para produzir muitos panfletos e tentar recuperar um pouco daquele apoio popular. Entenda que não é nada fácil para um país romper com a religião, que fez parte de sua história por séculos a fio por uma decisão pessoal abruptamente. Ou seja, aquele trauma da separação da Igreja Católica é algo que Henrique tem de responder diretamente. Enquanto Henrique espera escapar da agitação popular, ele não pode evitar isso na vida privada. Henrique desenvolve um crescente mau humor porque ele está perdendo a paciência com a Ana e com o casamento e também pelo fato de que ele não tinha ainda produzido um herdeiro masculino. Então agora ele quer resultados. Henrique precisa de Deus para lhe mostrar que ele aprova suas ações dando a ele um filho. E Ana ainda não teve um filho. Ela sofre abortos e ela tem uma filha. É como no primeiro casamento dele. A história se repete. Isso preocupa. O que está errado com esse casamento? Esse casamento também está amaldiçoado? Enquanto o tempo passava, apareciam mais razões para que eles discutissem e brigassem um com o outro. A inabilidade dela em produzir o herdeiro masculino causou um ressentimento, mas o compromisso dela com a reforma religiosa, sua disposição para discutir com Henrique foram coisas que, com o tempo, a tornou mais inconveniente do que atraente. O verdadeiro ponto de inflexão para Henrique foi quando a Ana o acusou em público de ter um caso pelas suas costas e Henrique ficou zangado por ela ter ousado questioná-lo em público sobre seu comportamento. O Henrique responde para Ana dizendo que ela precisa fechar os olhos para esse comportamento como outras fizeram, citando Catarina de Aragão e que ele poderia destruí-la tão rapidamente quanto ele a tinha valorizado. Há outra pessoa causando problema dentro do casamento real. O conselheiro de Henrique, Thomas Cromwell. A corte de Henrique se tornou uma panela de pressão. E então, no centro dela, nós temos Cromwell e Ana, que são rivais e inimigos. Ana tem sua própria facção por trás dela e Cromwell tem seus apoiadores. E vemos na corte estas duas facções rivais lutando pela atenção de Henrique. Cromwell sabia que Ana Bolena estava tentando cortar sua cabeça. Então, ele foi muito perspicaz em agir contra ela ao atingi-la antes de ele mesmo ser atacado. Ana tem um as na manga, que ela acha que vai assegurar sua posição. Ela está grávida. Contudo, alguma coisa está para acontecer que irá sacudir ambos, Ana e Henrique e seu âmago. Quando Henrique participa de um torneio de lutas, ele cai do cavalo. Um registro da época revela que o acidente foi tão sério que Henrique tombou inconsciente. Existe um relatório do Dr. Pedro Ortiz, que era o embaixador imperial espanhol para o Vaticano, onde ele relata uma fofoca vinda de Francisco I, o rei da França, que não era amigo de Henrique VIII. O rei francês tinha dito que o rei da Inglaterra tinha caído do seu cavalo e que tinha ficado sem falar por 2 horas. Então, aqui temos Henrique caído no chão, sem falar por 2 horas. Eu acredito que o cavalo caiu em cima dele, o atingindo, e ele sofreu algum tipo de ferimento traumático no cérebro. Pesquisas recentes demonstraram que tal ferimento pode realmente causar danos neuroendócrinos. Pessoas sofrendo dessa desordem muito rara se tornam depressivas, irritáveis e muito desconfiadas de todos à sua volta. Nos últimos anos do reinado de Henrique, ele apresentava todos esses sintomas. O acidente de Henrique também tem um efeito dramático em sua esposa, Ana Bolena. O que é absolutamente certo é que o choque em saber que Henrique tinha tido esse acidente causou o aborto de um filho de Ana Bolena. A rainha Ana foi levada para a cama e deu à luz um menino prematuro. E foi dito que ela teve um susto. Era um feto de 3 meses de idade, um menino perfeitamente formado. E se a criança tivesse vivido, teria sido o herdeiro masculino tão esperado por Henrique VIII. O aborto foi um desastre pessoal para Ana,
Porque a possibilidade de que o herdeiro masculino estivesse finalmente prestes a surgir desaparece novamente e ela sofre as consequências. Após seu acidente, Henrique se torna cada vez mais paranoico. E na corte, as coisas agora ficam mais perigosas para Ana Bolena e Thomas Cromwell. Há uma carta diplomática que descreve a corte inglesa como um ninho de cobras sibilantes. Havia bisbilhoteiros em cada canto. Absolutamente ninguém estava a salvo, desde a rainha até o maior estadista do país. Por volta da Páscoa de 1536, vemos uma reviravolta no relacionamento entre Cromwell e o Henrique. O Henrique grita com Cromwell na frente de toda a corte, o desgraça publicamente. E isso agora coloca Ana de volta ao tabuleiro de xadrez. E então ela elimina Cromwell, seu rival, e mais uma vez ela é o centro do mundo para o Henrique. Cromwell se enraivece e a primeira coisa que ele faz é começar a conspirar para se livrar de Ana. Cromwell decidiu que é ele ou Ana. E vai ser Ana. Secretamente, Thomas Cromwell começa uma investigação sobre o comportamento de Ana. Assim que ele deixa a corte, Cromwell divulga que está doente. Mas Cromwell está longe de estar enfermo. Ele está usando esta ausência de 2 semanas como disfarce perfeito para ele começar a conspirar a derrocada de sua arqui-inimiga Ana Bolena. Cromwell tem esta rede incrivelmente sofisticada de espiões e informantes. Na rede dele há um número de mulheres da própria criadagem da rainha. Agora, Ana não é popular com as suas criadas. Ela é uma amante totalmente cruel. Então você pode imaginar o quão dispostas estão essas mulheres para dar a Cromwell fofocas e informações com as quais ele pode lentamente montar um caso. Uma das coisas que sabemos sobre a antiga corte é que ela era baseada em flertes. E isso se baseia na linguagem do cortejamento. Então, em certo ponto, esses atos que poderiam ser perfeitamente normais eram reinterpretados como muito mais culpáveis. Se você disser que ama a rainha, o que quer dizer? Cromwell começou a encontrar muitas evidências de pessoas dizendo coisas inapropriadas. Duas semanas mais tarde, Cromwell apresenta suas descobertas para Henrique. Quando Cromwell teve de ir contar a Henrique o que ele tinha descoberto, deve ter sido o momento mais terrível da sua carreira política. Dizer que a esposa do rei, sua rainha, era adúltera, não é uma notícia que você pode incluir numa lista como se estivesse nos afazeres da manhã. As evidências de Cromwell acusam Ana de ter um caso pelas costas de seu marido. Não apenas com um, mas com 5 homens, incluindo seu próprio irmão. Ser o rei da Inglaterra e ser informado de que a sua rainha está traindo você sexualmente é algo que vai fazer você sentir vergonha de verdade. Ele tinha de assumir o controle daquilo, e ele assumiu esse controle com paixão cruel, uma raiva, que significava que aquilo tinha de ser controlado, que não havia saída. Este não é um homem que nega, mas que está em aceitação maníaca do encargo. E acho que é o que vai direcioná-lo daí em diante. Quando ele queria que algo fosse verdade, isso se tornava verdade. E isso era absolutamente o caso. Agora, com a infidelidade da segunda esposa, pois sua falha verdadeira, vamos ser honestos sobre isso, foi não dar um filho para Henrique. Esse foi o único jeito pelo qual ela o aborreceria. Eu não acredito que ela fosse culpada em algum momento, por alguma coisa. Mas Henrique a queria longe. E, é claro, isso tudo foi conveniente demais. Nos arquivos da Biblioteca Britânica, há uma carta que fornece um vislumbre da mente de Henrique durante essa época. E também do homem que o estava manipulando, Thomas Cromwell. Esta é uma carta de Thomas Cromwell, escrita em maio de 1536, no auge da controvérsia envolvendo Ana Bolena. Esta carta é, sem dúvida, uma das nossas melhores fontes para entender
a perspectiva de Henrique sobre Ana Bolena. Cromwell diz aqui: Sua Alteza Real julgou conveniente que eu deveria advertir você do mesmo jeito. Eu deveria contar a você sobre o que está acontecendo a respeito do caso contra a Ana. Realmente, o que ele está dizendo é que o rei instruiu Cromwell para divulgar os crimes cometidos por Ana Bolena. E todos eles estão descritos aqui com os mais sórdidos detalhes. Esse trecho aqui diz: os crimes dela foram tão abomináveis como eu acho que jamais foi ouvido. E há um monte de linguagem gráfica usada aqui para descrever a vida devassa da rainha. Isso está escrito com um objetivo definido. Está dizendo ao mundo que Ana Bolena é culpada de crimes hediondos. Ana é a rainha mais perversa da história, de acordo com Cromwell. Juntamente com as acusações de adultério, a carta de Cromwell também acusa Ana de conspirar a morte de Henrique. No início, nós temos aqui uma conversa de uma certa conspiração contra o rei. Então, na mente de Henrique, isso vai além de adultério. É uma esposa infiel e ela está conspirando traição. Essa é uma peça clara do relações públicas da parte de Cromwell. Cromwell manipulou Henrique e, de fato, mais tarde ele se vangloriou de ter arquitetado todo o esquema contra a Ana Bolena. Seja qual for a verdade por trás das acusações, Henrique acredita nelas, é fisgado e afunda. Uma vez convencido de que havia uma semente de verdade nisso, a imaginação do Henrique sabia que não havia limites. E num famoso momento ele disse: bom, talvez sejam 1000 homens que sabem do que Ana é capaz. Henrique VIII é um grande fã de boas histórias. Ele é bom em contá-las e também é levado por elas. Uma das histórias que se espalhou é que Ana é uma mulher completamente perversa. Uma mulher com um desejo insaciável para manipular homens. Henrique ordena a prisão de Ana e ela é levada para a Torre de Londres. Ela nunca mais seria vista de novo. Enquanto Ana Bolena aguarda seu julgamento na Torre de Londres, relatórios sugerem que Henrique VIII estava começando a ficar mentalmente instável. O embaixador espanhol relatou que Henrique tinha caído em prantos por causa da queda de Ana Bolena. Henrique VIII sempre foi um homem extraordinariamente emotivo. As lágrimas estavam sempre presentes. Lágrimas de alegria, lágrimas de dor. Mas é claro, Henrique sempre chora por uma pessoa. E essa pessoa é ele mesmo. Para um Tudor, não ser capaz de controlar sua esposa é realmente visto como um pecado capital e a maior falha contra sua masculinidade. Eu tenho certeza de que Henrique acreditou mesmo que Ana fosse culpada porque foi conveniente para ele acreditar que ela fosse culpada. E isso o torna justo. Ele era uma boa pessoa, ela era uma má pessoa. Enquanto Ana está presa a 7 chaves, a investigação sobre suas infidelidades aumenta. Essa carta foi escrita por Sir William Kingston, que foi o carcereiro de Ana na torre. E Kingston tinha sido designado por Henrique para espionar Ana. Henrique queria saber de cada movimento, de cada palavra dela. Kingston relatou essa conversa entre Ana e Henrique Norris. Norris foi realmente um dos cavalheiros que serviram ao rei, mas ele também foi o grande favorito de Ana e foi acusado de cometer adultério com ela. Ana pergunta a Norris por que ele se atrasaria para se casar, por que ele estava esperando para se casar. E ela diz essa seguinte frase memorável: ele olha para os sapatos dos homens mortos. Efetivamente, ela meio que está provocando Norris, dizendo: você está esperando que o rei morra para poder se casar comigo. O fato de que tal comentário supérfluo e inofensivo em si mesmo foi suficiente para condenar a rainha da Inglaterra mostra o quanto estava febril a atmosfera na corte de Henrique. A paranoia de Henrique está aumentando descontroladamente. Ele está começando a perder o contato com a realidade.
E isso tudo está escrito aqui, nessa peça de evidência contra a Ana. Baseado nessa evidência, Ana é julgada por traição e rapidamente culpada, com os 5 homens acusados de dormirem com ela. Henrique não assistiu ao julgamento de Ana, mas ele estava fortemente envolvido nos planos para sua execução. Então Henrique passa horas debruçado sobre os detalhes do cadafalso, de como ela vai morrer exatamente. E ele decide que ela vai ter a sua cabeça decapitada por uma espada, em vez de com o tradicional machado. Foi a única mulher na história da Inglaterra a ser decapitada dessa maneira. As pessoas sugeriram que isso foi porque ela tinha crescido na França e que ele tinha sido gentil e atencioso. Sabe, isso era um lembrete adorável da infância dela. Ter sua cabeça cortada com uma espada em vez de um machado era mais digno. Eu não acho que isso seja verdade. Eu acho que Henrique estava pensando em Henrique e não em Ana. Ele queria que o espetáculo da punição fosse perfeito. Ele queria que a execução fosse exemplar. Era o que acontecia quando alguém desafiava Henrique. Era o que acontecia com traidores. Henrique jamais gostou de ser associado com a morte. Ele não ia a funerais, ele não ia em nenhum lugar próximo de alguém que estivesse mortalmente doente. E ele não queria ser visto de novo no mesmo espaço que Ana Bolena. O nome dela não era para ser mencionado. Todos os vestígios dela foram removidos de seus palácios. Então, é claro, ele não estaria nem perto da torre naquele dia. Mas o fato é que ele convidou 1000 pessoas para assistir a cabeça de Ana Bolena ser decapitada. Essas são atitudes de um homem muito cruel. Na manhã de 19 de maio de 1536, Ana Bolena foi executada. Mas Henrique já tinha sua própria esposa na fila. A velocidade com que Henrique passou para sua esposa número 3, Jane Seymour, é profundamente perturbador. Realmente foi no dia seguinte. Eles ficam noivos e se casam 10 dias depois. Isso é bem rápido, até para os padrões de Henrique. Ele precisa se apressar, ele precisa ter um filho e ele precisa viver o suficiente até que esse filho seja adulto. Então, ele não vai perder tempo, sabe, fingindo um luto por uma mulher que o traiu. No ano seguinte, Jane Seymour foi capaz de dar a ele o que as 2 esposas anteriores não deram: um filho saudável e um herdeiro para o trono. Tragicamente, a própria Jane morre somente 2 semanas após o parto, deixando Henrique mais uma vez sozinho. Mas seu reinado está longe de terminar. A Inglaterra do fim de 1530 é inteiramente diferente da Inglaterra da década anterior. Nós temos os monastérios sendo dissolvidos, temos uma dramática mudança de pessoal na corte, todo tipo de pessoa desapareceu. Thomas More se foi, Ana Bolena se foi, Jane Seymour se foi, o próprio Henrique ficou mais velho, ficou mais tirânico, seu reino ficou mais sanguinário e ele está mais determinado do que nunca a seguir seu próprio caminho. No próximo episódio, a idade e a enfermidade começam a alcançar Henrique VIII. A dor que Henrique sentia na perna era muito forte. Quando a perna estava muito ruim, ele chegava a ficar com o rosto roxo e ficava imóvel, mal conseguindo falar. E ele recorreu ao seu conselheiro mais próximo. Aqueles traços menos admiráveis que tínhamos visto no início da vida dele agora estão à vista e bem no centro. Este é o Henrique tirano. Este é o início de um estado totalitário.